Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Até deu soluço agora, né? Mas enfim, hoje eu vou fazer aqui um segundo vídeo analisando uma redação, mais uma redação, nota 1000 do Enem 2021, ok? Vou ler agora o parágrafo de introdução, depois eu vou analisar período por período desta redação, beleza? Em sua obra Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar, a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem, ok? Vamos lá então, galera. Primeiro período, menção a uma pintura. Você já deve ter visto a redação nota 1000, que citou série, que citou filme, que citou livro. Nesse caso aqui, uma pintura, né? Foi um tanto quanto original essa estratégia, essa iniciativa, certo? Mencionou uma pintura lá no primeiro período. No segundo período, fez uma ligação muito clara com o momento presente. Tipo assim, tá, e o que essa obra tem aí a ver com o momento presente? Quando falou do Portinari, falou Cândido Portinari, no primeiro momento, para não repetir Cândido Portinari, falou só Portinari. Beleza, até aí, é um recurso coesivo, beleza? Não poderia falar Cândido, não poderia falar Candinho, o cara era conhecido ou como Cândido Portinari ou só como Portinari. Poderia ter falado pintora, alguma coisa assim também, só uma dica aí, beleza? Aí, isso daí, ó, no segundo período, já te falei, né? Olha só, a gente nota essa ligação clara com o presente quando fala assim, ó, a crítica continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, certo? E faz uma ligação e mostra, né, que isso aí é válido porque tem milhões de brasileiros ainda sem o devido registro, beleza? Aí agora, o que a gente vê no terceiro período? Uma estratégia legal, diferente da utilizada no vídeo anterior. Aqui, a autoria do texto já mostra quais argumentos serão desenvolvidos lá na problematização. Tem até uma questão que eu quero comentar aqui com você. Repete a palavra principal. Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal. Depois fala assim, bem como o principal entrave. Isso daí, cara, repetição de palavra, no mesmo período, eu tiraria ponto em coesão. Não, mas, pelo jeito, passou batido isso aí lá na hora da correção, certo? Só para mostrar para vocês, né? Mesmo uma redação nota 1000, Deniro se irritando com o cachorrinho aqui do vizinho. Mesmo uma redação nota 1000, às vezes acaba tendo algumas pequenas falhas que passam, né? Mas enfim, vamos lá. Segundo parágrafo agora. Com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Sentimento de pertencimento. Olha só essa repetição de palavras com terminações parecidas, né? Quase uma assonância. Isso aí poderia tirar alguma pontuaçãozinha em norma padrão, mas continuando. Tal situação ocorre porque, desde a formação do país, esse sentimento é escasso entre a população, visto que, desde 1500, os países desenvolvidos se articularam para usufruir ao máximo do que a colônia tinha a oferecer, visando o lucro a todo custo, sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Falou país umas 3 vezes aí no período e passou batido também. Logo, assim como estudado pelo historiador Caio Prado Júnior, formou-se um estado de bases frágeis, resultando em uma falta de sentimento de identificação como brasileiro. Tá vendo? Repetição de sentimento. Desse modo, a posse de documentos como a certidão de nascimento funciona como uma espécie de âncora para uma população com escasso sentimento, de novo, de pertencimento, sendo identificada como uma prova legal da sua condição enquanto cidadãos brasileiros. Condição cidadãos. Alguém corrigindo, uma pessoa mais rigorosa, poderia tirar uma pontuaçãozinha aí de assonância, mas isso aí também acabou passando batido. Mas vamos lá.
Primeiro período é a tese sobre o argumento, né? Por que é importante ter o tal documento? Já até comentei uma inadequaçãozinha ali. Logo depois, segundo período, já entra claramente, já entra forte ali na problematização. Depois, vem o quê? Vem o repertório, quando cita lá Caio Prado Júnior. E por último, se faz o quê? Se faz uma retomada da tese, mais uma vez ratificando, mais uma vez confirmando o valor, a valia desse documento. Vamos avançar aqui, vamos para o nosso segundo parágrafo argumentativo. Ademais, percebe-se que o principal entrave e dificuldade, que impede que, tá vendo? Olha só esse queísmo aí, também passou batido. Tantas pessoas no Brasil não se registrem o perfil da educação brasileira, a qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra, ou então principalmente como mão de obra, né? Isso acontece porque, assim como teorizado pelo economista José Murilo de Carvalho, observa-se a formação de uma cidadania operária, na qual a população mais vulnerável socioeconomicamente não é estimulada a desenvolver um pensamento crítico e é idealizada para ser explorada. Nota-se, então, eu não usaria o então como elo coesivo, que devido a essa disfunção do sistema educacional, essas pessoas não conhecem seus direitos como cidadãos. Não, tá vendo? Uma outra inadequação que poderia tirar um ponto na coerência. Não conhecem adequadamente, não conhecem amplamente. É sempre bom relativizar a linguagem, mas vamos continuar a leitura aqui, onde que eu estava mesmo, achei. Como o direito de possuir um documento de registro civil. Assim, a partir dessa educação falha, forma-se um ciclo de desigualdade, observada no fato de o país ocupar o 9º lugar entre os países, está vendo? País mais desiguais do mundo, segundo o IBGE, já que, assim como afirmado pelo sociólogo Florestan Fernandes, uma nação com acesso a uma educação de qualidade não sujeitaria, seu povo a condições de precária cidadania, como observada a partir do alto número de pessoas sem registro no país, ok? Enfim, né? Isso aí foi o quê? Foi o... Foi o terceiro parágrafo, segundo argumentativo. O que a gente viu aí? Primeiro período é a tese sobre o segundo argumento, é o entrave, a dificuldade para que tantas pessoas se registrem. Depois, quais são as causas disso? Depois, quais são as consequências, beleza? A quem que isso atinge? E isso vai resultar no quê? Numa esfera maior, numa esfera mais intensa, mais grave. São algumas perguntas interessantes para você pensar, caso você tenha maior dificuldade em problematizar, beleza? Vamos agora para onde? Para o nosso parágrafo de proposta de intervenção. Portanto, olha só, mais uma vez a pessoa usando portanto, assim como na redação anterior. Observa-se que a questão do alto índice de pessoas no Brasil sem certidão de nascimento deve ser resolvida. Tá vendo? Foi direto ao ponto. Olha só, tem um problema e vamos resolver. Agora, a gente vai ver os elementos da proposta. Para isso, é necessário que o Ministério da Educação reforce políticas de instrução da população acerca dos seus direitos. O quem e o que, brevemente. Instrução da população não ficou muito legal, mas a gente viu que quem corrigiu deixou passar batido isso. Mas continuando. Olha só, agora vai detalhar a proposta, certo? Vai falar o quem, vai falar o como, o que e o como, de modo mais intenso, de modo mais profundo. Tal ação deve ocorrer por meio da criação de um Projeto Nacional de Acesso à Certidão, PNAC, quase uma sigla que a pessoa já criou, a qual irá promover nas escolas públicas de todos os 5.570 municípios brasileiros. Sabia que isso tudo? Não sabia, não. Debates acerca da importância do documento de registro civil para a preservação da cidadania, os quais irão acontecer tanto extracurricularmente quanto nas aulas de sociologia. Eu nem sei se existe a palavra extracurricularmente. Isso deve ocorrer, olha só, as coisas acontecer, isso irá ocorrer a fim de formar brasileiros que, cientes de seus direitos, podem mudar o atual cenário de precária cidadania e desigualdade. Tá vendo? O cenário buscado também aí no último período da redação. Beleza? Mais uma redação nota 1000 aqui, analisada no nosso canal. Se você quiser vai ver mais uma ou mais algumas, deixa aí nos comentários, deixa aí uma dúvida, seja lá o que for. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.